Olá, querido irmão, eu sou o Padre Ramilson Silva, sou da comunidade católica Shalom, consagrado na comunidade de vida. Moro hoje, atualmente, 2020, aqui na missão de São Paulo, em Perdizes, né? Trabalho também no Parque Taipas e é uma grande alegria poder partilhar com vocês o testemunho da ação de Deus na minha vida, né? O chamado de Deus na minha vida para o sacerdócio, eu ainda vou completar em dezembro de 2020 um ano de padre, né? Tudo muito recente, graças a Deus, mas tudo muito intenso. É interessante que no processo de discernimento, né, o sacerdócio foi uma surpresa de Deus, né, para mim. Foi uma descoberta dessa novidade, dessa grande graça que é e desse grande mistério que é o sacerdócio. Eu fui criado muito na igreja, né, desde a infância e tudo. Cresci numa família católica, mas não praticante, né? Mas fui vivendo, sendo inserido pela minha tia na igreja e tudo. Desde os 7 anos era coroinha, fui até os 16 anos lá no convento Santo Antônio. Eu sou de Natal, né, no Rio Grande do Norte. E eu servi muito tempo na liturgia e tudo, né, até a adolescência. Depois fiz a crisma, mas nunca fui me sentindo chamado ao sacerdócio. Fui vendo muitos testemunhos de padres santos, né, mas algo impactava dentro de mim, o desejo pela santidade, né, que claro, na época eu não sabia dar este nome, mas hoje, olhando para a minha história, eu posso dizer, né, que era esse desejo da santidade que brotava do meu coração quando eu via um filme de santo, quando eu via alguma coisa sobre a vida dos santos franciscanos e tudo mais, né? Então sempre gerou um grande impacto no meu coração. Aos 16 anos para 17 anos conheci a renovação, fui fazer a crisma e comecei a participar de uma comunidade nova lá em Natal. E nesse movimento também conheci a comunidade Shalom, que aí fui conhecendo e passei a frequentar o Shalom, né, no ano de 2001. Então, desde então, eu entrei no Shalom, comecei a frequentar o grupo e tudo, a trilhar um caminho de oração no grupo de oração. Mas o grande desejo do meu coração sempre foi o matrimônio, né? Eu sempre tinha um desejo de matrimônio muito grande e tudo. Mas Deus não me falava muito de estado de vida, né? Sempre algo que gerava um impacto em mim era a santidade, a unidade com Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, se dar a Deus, né? Senhor, apaixonado estou. E nesse processo Deus foi construindo o seu lugar, o seu espaço no meu coração, cada vez mais me entregando ao Senhor. Nesse processo de descoberta de quem eu era, de quem Deus é, né? Ingressei na comunidade, primeiramente como comunidade de aliança, mas um ano e meio depois já ingressei na comunidade de vida, porque Deus inflamava o meu coração e desejava ou dar tudo para Ele, né? Esse tudo, de Deus ser tudo na minha vida, tudo para mim. E embarquei, né? Como os discípulos, que Jesus entra na barca e diz: vai para águas mais profundas. E estou nessa barca, né? Jesus está nesta barca me levando para águas mais profundas. E assim eu fui vivendo meu processo na comunidade. E nesse processo de descoberta de Deus, descoberta de mim, descoberta da vocação da minha vida, eu fui em Deus percebendo que Deus tinha algo específico para mim. 2009, quando eu fui morar em Sobral, no interior do Ceará, Deus motivava muito meu coração, né? Eu estava no processo de discernir meu estado de vida, e ali eu olhava para aquele povo, olhava para a missão, olhava para a evangelização e dizia: Senhor, esse povo tem sede de Ti, né? E eu sentia que Deus tinha um chamado para mim como Shalom. Dentro do carisma Shalom, ele tinha um lugar específico para mim.
E eu fui rezar, comecei um caminho de oração. Nesse processo de descoberta, de oração, abriu-se diante de mim como que uma cortina, né? E eu dizia, por que não ser padre? Né? E ali eu dei aquele primeiro sim, comecei a dar outro sim, né? Fui para o retiro dos candidatos, ingressei no seminário, comecei o estudo, né? E a cada ano de estudo, de preparação, era um novo sim, né? Era um novo sim a Deus, um novo sim à vontade de Deus. E fui descobrindo que o que Deus queria para mim, enquanto Shalom, enquanto vocação, do qual Ele tinha me chamado, e no meu estado de vida, a ser sacerdote, a ser alguém que pudesse levar Deus para as pessoas. É claro que no matrimônio também a família leva Deus, né? É claro que no celibato também se leva a Deus, mas o sacerdote tem uma missão específica, né? Tem um lugar que é do celibatário, do casado e também do padre. Tem um lugar específico. E essa via era a via que Deus tinha reservado para mim, né? Que imensa alegria foi poder me descobrir nessa vocação, nesse chamado ao sacerdócio, de uma oferta total, entregue ao Senhor. E hoje, uma grande alegria para mim, neste pouco tempo já de sacerdócio, né, de ministério, poder trazer no meu coração tantas pessoas, tantas intenções, tantos pedidos, tantos clamores. É o clamor da humanidade, mas é o clamor de uma humanidade que tem um rosto, que tem uma face, que tem uma presença, que eu sei o nome, né? E que se confia a mim, né? As minhas orações, não a minha pessoa, mas a Deus através de mim, né? Poder levar a Eucaristia. E nesse tempo de pandemia, né? A gente foi experimentando muito isso. Nossa, o que seria de mim, né? Se não fosse Jesus, se não fosse ser padre neste tempo de pandemia, né? Sinceramente, eu não sei o que seria de mim, enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto missionário, o que seria de mim e o que seria de nós, né? Sem Deus, né? E poder todos os dias celebrar a Eucaristia é uma alegria assim imensa, não tem palavras que descrevam. Poder ver que através das minhas mãos Deus se abaixa e se faz pão, e daquele pão torna o seu corpo, o seu sangue, né? É uma experiência única, né? Que nós, como padre, passamos. E a cada dia, nesse tempo de descoberta do meu estado de vida, descobrindo-me como padre, poder perceber, nossa, existe um outro que está em mim, existe um outro, eu pertenço a um outro. Ser padre para mim é esse ser pertencente a outro, eu pertenço inteiramente a outro, e eu preciso transparecer este outro que é Deus. Jesus habita em mim, Jesus quer chegar na casa das pessoas, na vida, no coração das pessoas, através das minhas palavras, através do meu olhar, através do meu testemunho, através da minha vida ofertada, através da Eucaristia, da confissão, do batismo, da unção dos enfermos, e também num velório, no leito de um hospital. Como é belo poder ser essa presença de outro, né? Que mistério, que graça, que grandiosidade que me ultrapassa, né? E ver, né, que na minha família hoje eu sou esse ponto de apoio, essa ponte entre Deus e os homens, na minha comunidade, na região que eu trabalho, né, aqui no Parque Taipas, na Missão em Perdizes, né, ser essa ponte entre Deus e os homens, né, não obstante os meus pecados, não obstante as minhas fraquezas, não obstante os meus medos, poder pertencer a outro, né? Assim como a esposa pertence
ao esposo, o esposo à esposa, né? Nessa analogia, o sacerdote ele pertence a Cristo e Cristo pertence inteiramente ao sacerdote, né? E é um mistério que a gente não sabe, né? É interessante ver quantas vezes em situações que eu fui me apareciam, né, de pedido de oração, e eu ia me colocando e fui vendo, né, ali uma oração simples, humilde, né, na Santa Missa e tudo mais, pedindo por aquela intenção e vendo Deus realizar um milagre, né? Meu Deus, né? Que graça, que graça, que graça. Que graça é acordar e estar com o olhar, o coração voltado para Deus. Que graça é poder descansar e dizer obrigado, Senhor, né? Obrigado, Senhor, porque me escolhestes. Obrigado, Senhor, porque me chamastes. E assim eu entendo o meu estado de vida, a minha vocação, o meu chamado, como essa parte dessa relação, dessa descoberta de quem eu sou, de quem Deus é. E nesse processo que eu fui vivendo ao longo da minha vida, até hoje, descobri-me sacerdote, né? E é um mistério, porque Deus me escolheu, né? Ao longo do processo eu olhava para os meus irmãos e dizia: Senhor, mas o meu irmão X, o meu irmão Y são mais santos, são mais dignos, são mais capazes do que eu. Mas Deus me escolheu. Eu sou, como já falei, né? Sou de Natal. Meus pais são separados. Eu sou filho único do matrimônio deles, mas eu tenho 9 irmãos, porque minha mãe teve mais 4 filhos de outro relacionamento e meu pai teve mais 5 de outros 2 relacionamentos. E eu sou o primogênito, aquele que foi ofertado a Deus, aquele que está ligando as 2 famílias, que está ali no meio, né? Então é uma grande graça poder descobrir num processo de oração, de descoberta, de valorização. É claro que o meu desejo antes sempre foi constituir uma família, ter um bom emprego, constituir uma casa, dar uma melhor condição à minha família. Mas Deus dizia para mim, né, em oração: esta vida feliz, que é uma vida feliz e digna, justa, que você deseja, eu desejo para outros, mas você vem e segue, né? Essa é a palavra de Deus que me diz, né? 2 palavras ficam muito fortes para mim, né? Vem e segue-me. E a outra é Jesus, que já no início do meu discernimento vocacional para a vocação Shalom, mas também no sacerdócio, Deus que diz: por que adiar o inadiável? Né? Por que não você? Por que não eu? Então, esse é um desejo que eu fui descobrindo e desejo também para você, né? Se você ainda não discerniu, você que é rapaz, né? Jovem ainda, se você não discerniu, por que não você ser padre? Né? Se doar a Deus, se entregar a Deus em vista de um povo que necessita. Meus irmãos, que alegria é poder levar Jesus às pessoas, seja através de uma homilia, de uma pregação, de um sacramento, né? Do batismo, da crisma, da alguma situação, né? Que alegria indescritível você levar Deus às pessoas, né? Não é você fazer muita coisa, é você ser, né? E Jesus que nos escolhe para habitar em nós de um modo particular, especial, né? Não porque nós temos dignidade, não porque nós somos melhores, não porque nós temos um poder nas mãos, né? Não, só porque Jesus ama. É o mistério da eleição de Deus na nossa vida. Deus misteriosamente me escolheu. Deus me escolheu para ser Shalom. E me escolheu, sendo Shalom, ser padre. Um padre, um Shalom padre. Então, que alegria poder descobrir a minha vocação.
Mas nada disso foi possível sem a oração. Se eu não tivesse dado o meu sim a Deus na oração, eu não teria dado o meu sim a Deus no altar, na consagração, diante do bispo, né? Diante da comunidade. Então, o nosso sim, a descoberta do nosso estado de vida, sim, começa na oração, né? Não é só olhar para a nossa condição humana, né? Porque eu sou assim, porque eu sou assim, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo, então eu sou isso. Não, isso conta, claro, né? Mas isso é um segundo plano, um segundo momento. Primeiro eu parto da oração, na oração descobrindo quem Deus é e quem Deus me vê, né? O que Deus vê em mim, e Deus vai me fazendo enxergar aquilo que Ele vê em mim, né? E nessa dimensão a gente vai descobrindo a vocação, porque o ser família, o ser celibatário, o ser padre é sim uma missão, é uma vocação, né? E é preciso buscar em Deus também descobrirmos isso, né? Então fica aqui um grande abraço para todos vocês, obrigado pela oportunidade, espero que ajude a vocês também a discernirem, a ouvirem, a buscarem a Deus, né? Busquemos a Deus sem interesse, eu acho que essa é a dica. Busca a Deus sem interesse, e sem interesse Ele vai interessar-se, vai te fazer interessar-se por Ele, e aí descobrir a sua vontade em tua vida. Então Deus te abençoe, que o Senhor possa acumular você, toda a sua família, de bens e graças abundantes do céu. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.